Olá, meus amigos. Voltamos aqui para mais uma aula com vocês. E hoje o nosso tema de Teoria Geral do Estado e Ciência Política, nós vamos falar um pouco sobre direitos fundamentais. Nós vamos discutir direitos fundamentais, geração ou dimensões dos direitos fundamentais, né, a evolução da importância dada para esses direitos ao longo da história. Vamos estudar as características apresentadas por José Afonso da Silva, né, considerado aí o pai do direito constitucional brasileiro, e vamos trabalhar a questão da titularidade dos direitos fundamentais, e na aula posterior, assim, na nossa próxima aula, será sobre os remédios constitucionais, ok? Então, assim, para a gente poder iniciar direitos fundamentais, é interessante a gente retomar aquela ideia do constitucionalismo, porque o que foi o constitucionalismo? O constitucionalismo é um conceito muito abrangente, é um conceito que se utiliza, uma expressão que se utiliza, e é uma expressão que tem vários pontos na história. Se a gente for discutir constitucionalismo, a gente fica aqui mais de 300 anos, 500 anos de história. Constitucionalismo é estudar a relação entre Estado, né, limites e direitos fundamentais, ou seja, estudar os limites impostos à atuação do Estado, ao poder estatal, frente aos direitos fundamentais do indivíduo, do cidadão e do povo. E a marca, sim, central dessa discussão está num documento escrito ao longo da história, em que o Estado, além de ditar as regras aos seus cidadãos, ele também passa a se sujeitar ao direito, às normas, a ser um cumpridor de regras. Entre essas regras está o respeito aos direitos fundamentais. Então, existem, assim, vários aspectos. Se eu estudar a evolução da Constituição num determinado estado, por exemplo, aqui no estado brasileiro, se eu estudar as 8 ou as 7 constituições, a depender aí da doutrina, eu estou estudando o constitucionalismo. Se eu estudar a relação entre as constituições, né, de diversos estados aí, essa evolução histórica, eu estou falando de constitucionalismo. Se eu estudar, né, a evolução histórica acerca da disputa, da imposição ou da luta pelos direitos fundamentais frente ao Estado, eu estarei estudando constitucionalismo. Então, hoje a gente vai falar de uma forma bem sucinta, de uma forma bem breve, rápido, né? Mas, assim, há muito que se estudar sobre os direitos fundamentais, sobre o que são esses direitos fundamentais. Mas antes da gente poder iniciar, é interessante a gente estabelecer a diferença entre as expressões direitos humanos e direitos fundamentais. Tem diferença. Quem nunca ouviu falar a utilização da expressão direitos humanos aí pelos leigos num tom pejorativo? Eu sempre brinco, né, com vocês aí, meus alunos, quando eu estou em sala de aula, que quando eu escuto a expressão lá vem os direitos humanos, eu imagino que vai entrar uma pessoa ali pela porta que se chama direitos humanos. Direitos humanos, amores, é muito mais do que uma comissão de pessoas, como comumente a gente costuma ouvir, uma comissão de pessoas que se reúne num grupo e é chamado de Comissão de Direitos Humanos. Não, não é isso, tá? É bem mais do que isso. Direitos humanos é uma expressão utilizada para todos os direitos que pertencem ao homem universalmente considerados. Então você pensa em todas as possibilidades de direitos que um homem, né, uma mulher, um ser humano, ele possa ter em todas as suas possibilidades, todos, independente do ordenamento jurídico, independente do estado, do local onde ele esteja geograficamente, universalmente. Se você disser para mim, o homem tem direito, o ser humano tem direito à liberdade. Isso é direito do homem,
é um direito, isso pertence aos direitos humanos. Se você falar de vida, direito a um trabalho digno, que o homem tem direito à moradia, que o ser humano tem direito à privacidade, à intimidade, à inviolabilidade física e moral. Então, tudo, direito ao patrimônio, né? O ser humano ele tem direito a ter bens e ser respeitado por isso, liberdade de expressão, liberdade de opinião, tudo isso nós chamamos de direitos humanos, tudo, até o direito à liberdade de profissão, tudo isso, tudo, eu vou intitular como direitos humanos. E quando eu falo em direitos humanos, eu não preciso levar em consideração se esse direito está positivado ou não. Ou seja, se esse direito está previsto numa Constituição Federal, numa norma gente do céu, numa norma infraconstitucional, ou seja, numa lei complementar, numa lei ordinária, né? Então, assim, isso eu chamo de direitos humanos. O que ocorre? Quando um Estado ele vai elaborar a sua Constituição, a sua formatação, a sua estrutura, esse Estado, ele vai, e aí eu estou falando do poder constituinte originário, aquela Assembleia Nacional Constituinte, ele vai olhar o Constituinte para essa gama de direitos humanos, esse rol de direitos, que é muito amplo. E ele vai selecionar quais direitos o Estado vai proteger, quais desses direitos o Estado vai trazer para si, vai proteger e vai garantir o exercício. Quais desses direitos, por exemplo, que ele vai dar maior destaque ou menos destaque, maior ou menor proteção. Então, dessa gama infinita aí de direitos humanos, o Estado seleciona. Quando o Estado seleciona essa gama de direitos e o Estado positiva, ou seja, faz constar na sua Constituição, esses direitos humanos passam a ser chamados direitos fundamentais. Então, olha só, os direitos fundamentais, eles são uma parcela dos direitos humanos selecionados pelo Estado, positivados, como é o nosso caso, né, numa Constituição Federal. Então, vamos ler o conceito. Direitos fundamentais são os reconhecidos como tais no ordenamento jurídico de determinado Estado, e seu estudo teve como marco a Revolução Francesa. O surgimento das Constituições francesas, né, a Constituições francesa e americana. Lembrando que a Constituição americana é a mesma, tá? É a mesma desde aí de meados de 1700, no século XVIII. Então, para a gente poder entender por que a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa ela foi um marco histórico no constitucionalismo e para o positivismo, para a previsão escrita de direitos fundamentais. Vou falar um pouquinho mais disso aqui na nossa próxima lâmina, tá ok? Feita essa diferença, agora você sabe a diferença quando você for mencionar os direitos humanos que estão inseridos, por exemplo, na nossa Constituição de 1988, em especial lá no artigo 5º, você utiliza a expressão direitos fundamentais. E olha só que a gente ouve muito a expressão direitos fundamentais individuais, direitos fundamentais coletivos. É claro que eles existem, né? Tem uma pequena diferença, dada a marca na história que foi feita aí, na briga, né? Na disputa, nas manifestações pela proteção desses direitos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as gerações ou dimensões. Observem aí que eu coloquei um ponto de interrogação, porque até nisso, para vocês terem uma ideia, a doutrina fala a respeito. Nos livros assim mais antigos, e na maioria deles, você vai encontrar gerações dos direitos fundamentais, que é uma classificação, tá? Mas assim, os estudos doutrinários do direito constitucional mais recente, eles dizem que gerações é uma nomenclatura que não é muito adequada para se utilizar, embora, mais uma vez, muito utilizada, tá bom? É uma questão aí de apuro
da língua, tá? Mas se você vir a utilizar gerações ou dimensões, você vai se fazer por entendido da mesma forma. Mas vamos lá a diferença. Os doutrinadores, eles dizem assim, olha, geração dá uma impressão de que quando eu falo de primeira geração ou de segunda geração, dá a impressão que a segunda geração superou a primeira. Se eu falar assim, olha, a segunda geração hoje em dia se destaca. Então, me dá a impressão, né, pela nomenclatura, que a segunda geração, ela supera a primeira, ela é mais importante do que a primeira, e a primeira geração é colocada de lado. Então, eles entendem que essa não é uma expressão muito adequada. Eles preferem dimensões. Por quê? Porque, olha aqui no exemplo, se eu falo dimensão, por exemplo, primeira dimensão dos direitos fundamentais, eu tenho a primeira dimensão. Vou tentar aqui simbolizar com a minha mão, olha só. Primeira dimensão é esse grupo aqui de direitos fundamentais que, num dado momento da história, teve importância. Com a evolução do tempo, da história, da vida da sociedade, eles entenderam que surgiu aí uma segunda dimensão. Então, quando eu falo segunda dimensão, eu estou ampliando o rol desses direitos. Os direitos anteriores, eles continuam, olha aqui, importantes. Mas agora houve uma segunda dimensão, ou seja, ampliou, terceira dimensão, houve uma ampliação do rol de direitos fundamentais que merecem também ser destacados. Então, num dado momento da história, aquela pequena dimensão, aquele pequeno grupo de direitos é que foi marcante, mas eles continuam importantes. Mas com a evolução da história, essa dimensão foi ampliada, esse rol começa a ser ampliado em termos de grau de importância. E quando que surge esse grau de importância? Quando, né, o indivíduo faz com que o Estado passe a olhar para esse direito, esses direitos humanos, e passa a selecionar esse rol de direitos humanos, selecioná-los como direitos fundamentais, ou seja, que o Estado traga para si esse rol de direitos que serão intitulados direitos fundamentais e passa a proteger, a garantir o exercício desses direitos, ok? Gente, falar de constitucionalismo, de direitos fundamentais, se a gente for passear aí pela história, como eu já havia dito para vocês, sobre o positivismo, principalmente sobre essa marca de surgir um direito escrito aí, a gente tem que voltar lá na Inglaterra, lá no rei João Sem Terra, em 1215. Vários filmes aí retratam a versão do filme Robin Hood, numa versão de 2013, essa versão ela trata do momento da leitura da Magna Carta Libertatum de 1215 pelo rei João Sem Terra, tá? Essa carta ela existe, ela está já, assim, ela está disponível, eu não lembro qual é o museu, mas ela é possível a visitação aí em vários museus aí quando essa carta ela fica passeando. Qual é a importância dessa carta, professora, para essa aula? Então, essa carta é um registro escrito, é um marco histórico em que o Estado, na época o soberano, ele tinha o poder, mas ele não tinha grana, ele não tinha o fator econômico, ele não tinha o poder financeiro. Quem detinha o poder financeiro era uma pequena parcela dos seus súditos aí que estavam crescendo muito, né, com as suas terras. Então ele tinha o poder político, ele era o rei, mas ele carecia, né, de disponibilidade financeira, até mesmo para subsidiar o seu exército, proteger suas fronteiras e aí numa disputa e financiar as suas guerras. Então, para ele receber apoio, foi preciso que ele se sujeitasse à assinatura de um documento que ele intitulou como carta, em que ele anotava vários direitos aí desse grupo. Lembrando que no filme é tudo muito bonito. Se você assistir lá no filme Robin Hood,
vocês vão ver que está o povo ali. Mas o interessante é que nessa época da história não era para todo o povo, para toda a sociedade, era para aquele grupo seleto ali, em que pedia que o rei, por exemplo, não confiscassem as terras dos seus súditos, que não impusesse tantos tributos. Então surge aí um marco na história que nós temos de um documento escrito em que o Estado começa a se sujeitar à imposição de limites, e esses limites eles aparecem na formatação dos direitos fundamentais, tá ok? Mas assim, a primeira geração ou dimensão de direitos fundamentais, ela surge mais força, e aí eu vou pular de 1215 e vou para a França, em 1789, quando emergiu o Estado liberal e que se opunha ao Estado absolutista. O Estado absolutista, amor, era aquele Estado em que o soberano ele era absoluto. Ele concentrava todo o poder político em suas mãos, ou seja, o poder de legislar, o poder judiciário e o poder executivo. Tudo era concentrado na mão do rei. O período da Idade Média foi conhecida como o período da Idade das Trevas, ou seja, não era possível questionar o Estado, não era possível questionar o soberano, não era possível responsabilizar, ou seja, existia um Estado que não se sujeitava às suas leis. As leis e as regras eram criadas para beneficiar o próprio Estado em si. O Estado ele não tinha uma finalidade que era aquela finalidade do interesse coletivo. Isso não existia. Com o tempo, se você quer ter uma boa noção do que é esse Estado absolutista, tem uma série que nós temos aí, sou péssima com pronúncia em inglês, tá, amores? A série é chamada Dinastia Tudors, né? The Tudors. Era essa dinastia, não sei se ainda está disponível, em que retrata a história do rei inglês Henrique VIII, tá? Nós estamos aí em meados de 1500 e pouco, indo para 1600. Então, você vai conseguir observar o que é um soberano num Estado absolutista. Eu até comento muito em sala de aula que tem uma cena muito interessante em que o rei ele pergunta sobre a execução de uma jovem. E aí o seu ministro diz, olha, essa jovem, essa mulher, ela está na masmorra. E ele diz, mas por que ela não foi executada, ela não foi para a forca ainda? Ora, soberano, assim responde o ministro, porque o senhor baixou uma lei, um decreto, dizendo que pessoas com problemas mentais, elas não podem ser executadas, não pode ser aplicada a pena de morte. E ele falou, realmente, exatamente, está certo, está certo. Ele pensa um pouco, chama seu ministro e diz assim, olha, traga lá, né, que era o papiro, traga lá para mim, que eu vou alterar essa lei, eu vou colocar essa possibilidade e amanhã você executa ela. E aí você sente o que é esse Estado absolutista, um Estado sem limite, o que é esse período da Idade Média, tá? E surge lógico que vão surgindo contrapontos em todas as áreas da literatura, das artes, a área jurídica, começam a surgir movimentos, né? Movimentos aí, é claro que não é da classe do proletariado, não era ali daquela classe ali do súdito, dos menos favorecidos. Começava a surgir o movimento dos intelectuais, um movimento aí que envolvia os nobres, o movimento que envolvia aí os detentores dos grandes latifundiários, que eles começaram a fazer um movimento em todos os segmentos, em todas as áreas, para que o Estado ele tivesse um limite, para que o Estado ele não interferisse tanto na vida do indivíduo, para que esse Estado desse mais liberdade, interferisse menos. E vocês podem observar que já em 1215, nós já tínhamos esses prenúncios que começaram a ficar mais forte até chegar um marco histórico em 1789, né? O marco do Estado
liberal. E o que é a figura desse Estado liberal? O Estado liberal seria essa nova formatação em que o Estado ele deixa de fazer, é um não fazer do Estado, é um Estado negativo, ou seja, o Estado ele começa a se afastar das relações sociais, começa a interferir menos na vida do indivíduo. Só que para o Estado interferir menos, que garantia que eu vou ter de que o soberano, o imperador, ele não vai interferir tanto na minha vida? Eu preciso de um documento. Eu preciso de um documento em que o Estado diz que ele não vai interferir tanto, que ele vai respeitar as minhas liberdades. Por isso a expressão Estado liberal. É o Estado que vai liberar os indivíduos ali, assim, estou tentando metaforicamente fazer você gravar a nomenclatura e o significado dela de uma forma bem simples. Então, esse Estado liberal, ele vai se afastar do convívio social e vai dar mais liberdades de atuação, vai respeitar o patrimônio e as liberdades do indivíduo, em relação, por exemplo, até a imposição das penas, imposição de tributos, de circulação e assim por diante. Só que para isso é necessário um documento, fechar um compromisso através de um documento. Eu quero que o soberano firme esse compromisso no documento, porque sua palavra agora não está tendo tanto peso. A gente começa a partir de um momento histórico, que é o Estado absolutista, em que tinha-se a vontade do rei, para um Estado liberal, em que a gente começa a partir para a vontade da lei. E aí surgem os direitos fundamentais de primeira geração. E o marco foi a Revolução Francesa, em 1789, em que houve toda essa declaração aí universal, tá? E essa declaração, na época da Revolução Francesa, em 1789, preste bastante atenção na expressão, olha só, declaração. Então, nós tínhamos aí um documento intitulado como declaração, e em 1215 nós tínhamos um documento intitulado como carta. Muitos estudiosos de direitos fundamentais dizem que até isso tem um simbolismo. O rei João Sem Terra, ele elaborou uma carta e não uma declaração, porque os estudiosos entendem que ao fazer uma carta, de forma simbólica, ele não se sujeita, ele não se curva a um acordo, porque a carta é um ato unilateral. É como o súdito dizer, olha, partiu de mim, eu como soberano digo quais são os direitos que vocês têm, embora não tenha sido bem assim, mas simbolicamente dizem que a carta representa isso. Quando chegou a Revolução Francesa, o documento deveria ser uma declaração. Por que uma declaração? Porque simbolicamente representa para o Estado o seguinte: Estado, você não me concede direito algum, você apenas reconhece o direito que eu já possuo. Então, a sua missão é apenas declarar quais são os direitos que já são bem intrínsecos a mim. Se vocês observarem bem na minha expressão, direitos intrínsecos a mim, vocês vão observar que o Estado liberal, ele estava bem atreladinho ali com o direito natural, tá? O justnaturalismo ou o iusnaturalismo, ou seja, existem direitos que são intrínsecos do homem, que não cabe ao Estado dizer se eu tenho ou não esse direito, cabe ao Estado apenas declarar. Então, a Revolução Francesa veio com esse marco, esse documento, essa declaração, ela propagou universalmente, chegou ao Brasil também, tá? Na nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, já era possível vislumbrar os direitos, já os prenúncios aí dos direitos fundamentais. Ocorre que evoluiu, porque a história mostrou que o indivíduo ele precisava de um documento em que o Estado reconhecia que ele tinha direito e que o Estado tinha limites. Com o passar do tempo, o indivíduo, a sociedade em si, percebeu que ainda que existisse um documento ali prevendo todos os meus direitos, esse documento, de fato, na prática,
eu não conseguia exercer esses direitos. Eu não conseguia, por exemplo, fazer com que o meu direito à vida, a minha dignidade, a minha liberdade, o meu direito ao patrimônio, a minha liberdade de expressão, na verdade, ela só era igual ao do meu vizinho somente no papel, porque na prática, não havia igualdade nenhuma. E o Estado, ele começou a se afastar dessas relações e deixar com que as pessoas ali resolvessem a sua situação. Isso foi chamado ao longo do tempo de ramo do direito privado. O ramo do direito privado é o ramo em que há pouca interferência do Estado. Exemplo, professora, o Código Civil é um ramo do direito privado, né? Nós temos aí o direito do trabalho, que é ramo do direito privado. Então, a história, com o tempo, surgiu aí, já no século XX, a segunda geração, a segunda dimensão. E aí surge a figura do Estado social, o estado de bem-estar social. Por quê? Com as liberdades concedidas, as pessoas começaram a cuidar do seu patrimônio, das suas terras, os grandes latifundiários aí começaram a comer, o comércio evoluiu bastante. Aí surge um momento chamado de Revolução Industrial, surge a industrialização aí, começa a fomentar e a gente já está aí em 1800 e vai chegando em 1900, o processo de industrialização aí fomentando, pegando, houve um boom aí do comércio e os indivíduos começaram a perceber que sozinhos eles não tinham aquela igualdade na prática como havia na lei. Então eles começaram a surgir um movimento agora na história em que um grupo de pessoas, né, um grupo ali dos menos favorecidos, porque eles não conseguiam alcançar esse sucesso também, eles identificavam que havia uma desigualdade na prática ali que não espelhava o que estava na lei. E eles entenderam que só existia uma pessoa que fosse capaz de protegê-los, de garantir o exercício do direito deles que estava ali naquele documento, nas leis. Era o próprio Estado. Então, houve um momento da história em que a sociedade pediu que o Estado voltasse, que o Estado passasse a agir em determinadas áreas, que ele não ficasse distante como ele estava. Então, Estado, em determinadas áreas, eu preciso que você atue, eu preciso de uma conduta positiva de você agora para poder proteger e garantir o exercício de alguns direitos. Por exemplo, Estado, eu tenho direito à liberdade de expressão, mas eu não consigo exercer minha liberdade de expressão porque eu sequer consigo estudar. Estou dando um exemplo. Então, nesse momento da história, o Estado, ele deveria fornecer educação para que essas pessoas possam estudar, assim como aqueles que tinham condições de estudo. Estado, eu tenho direito à vida, mas a minha saúde está muito ruim. Eu não tenho condições de ter acesso a um médico, a um hospital, eu não tenho dinheiro para isso, como o outro tem. Então, eu preciso, Estado, que você me ajude. Então, surge aí o estado de bem-estar social, surge o direito de segunda geração, que são os direitos sociais, os direitos culturais e os direitos econômicos. Um exemplo para nós aqui, se você quiser entender, na Constituição Federal nossa, um exemplo de direitos de primeira dimensão, o artigo 5º da Constituição Federal, são os direitos individuais. Aqui na segunda dimensão, eu já estou falando de um direito para a coletividade. Não é só para o indivíduo em si, mas para toda uma coletividade. Então, eu estou falando dos direitos sociais, culturais e econômicos. Exemplo, professora, artigo 6º da Constituição Federal, direito à segurança, direito ao meio ambiente. Então, surgem esses direitos fundamentais que eles agora não pertencem só a um indivíduo, eles pertencem a uma coletividade. Gente, e os direitos fundamentais de primeira geração, segunda geração ou dimensão, a história, o tempo, ele vai ampliando a dimensão desses direitos. Hoje, se vocês estudarem, vocês vão encontrar até direitos de quinta dimensão ou sexta dimensão. Mas para nós aqui, para efeitos de introdução ao estudo do direito, nós vamos parar aqui de terceira
dimensão, que são chamados os direitos difusos coletivos, né? Os de segunda dimensão é aquele direito social que já atinge uma coletividade, só que a gente evoluiu para um direito difuso de tal forma que ele existe entre os diferentes povos, ele ultrapassa as linhas fronteiriças aí do Estado, e eu já começo a pensar num direito universal, num direito em diferentes povos, daí a discussão dos tratados internacionais de direitos humanos, é pensar globalizado, tá? Então, esses direitos, eles estão ligados à fraternidade e à solidariedade. Então, são direitos universais que são impossíveis de você quantificar e mensurar quem serão os beneficiados, se você pensar no direito à paz, direito ao progresso, direito ao desenvolvimento. Dito isso aí, nessa gama aí de estudo de direitos fundamentais, nós, passando por essas dimensões, que nós temos a primeira, a segunda e a terceira dimensão, a dimensão ou geração, tá ok? Nós vamos agora entender as características dos direitos fundamentais. Mas considerando que a nossa aula aí já chegou nos 30 minutos, eu vou fazer uma pausa aqui. Nós vamos ter parte 1 e parte 2 para não ficar tão cansativo e difícil também para trabalhar e carregar o vídeo, tá ok? Num piscar de olhos, eu volto. Cola em mim que vocês brilham, não vai embora, tá ok? Termine de assistir a aula. Um beijo e até daqui a pouquinho.